moro em uma cidade bem pequena. Tão pequena que nem temos um Walmart ou um semáforo de 4 vias. Mas ainda assim é a minha cidade e eu a valorizo acima de todas as outras. Vivi aqui toda a minha vida e posso dizer que a única coisa que realmente cresceu desde que me lembro é o cemitério local. Chamam-no de Jardim do Céu. Eu acho que, se eu tivesse que passar a eternidade em algum lugar, seria em um com um nome tão bonito como esse. Enfim, o cemitério sempre foi bem cheio, mesmo quando eu era criança, a ponto de quase não haver espaço quando enterramos meu pai. Lembro que alguém brincou dizendo que teriam que quebrar as costas dele para dobrá-lo e conseguir enterrá-lo. Uma piada que, definitivamente, não tinha graça. A morte do meu pai teve grandes repercussões na minha vida. Não vou entrar em muitos detalhes, mas eu era pequeno e isso me afetou mais do que eu gostaria de admitir. O fato é que, alguns anos depois disso, comecei a me envolver com a turma errada, querendo ser notado e fazer parte desse grupo de bad boys. Acabei indo para a sala da diretora mais vezes do que consigo contar. Mas, não importava o que eu fizesse, ainda assim era quase impossível impressionar esse grupo de caras, James, Malsin e Tom. O trio, como eles gostavam de se chamar. Na verdade, costumava ser um quarteto, mas o Robbie havia saído do grupo há um tempo. Eu sempre via os três fugindo das aulas para comprar cigarro na loja da esquina. Eu morria de inveja, desejando ser tão corajoso quanto eles. Naquela época, eu nem sabia, mas o pai do Malsin estava namorando a professora dele e ele sabia disso. Então, ele a chantageava. Podemos fazer o que quisermos e você não vai falar nada, porque se falar, todo mundo vai saber o que tem com meu pai. Malsin era meio babaca, mas eu era jovem e idiota, então queria ser como ele e seus amigos. Claro, eu iria encontrar uma maneira de ser aceito. Um dia, achei uma maneira de fugir da aula e encontrar os caras. Ei, pessoal, eu disse nervosamente naquele primeiro dia, enquanto me esgueirava para o ginásio depois do café da manhã para esperar por eles. O Tom deu risada assim que viu o quanto meu rosto estava vermelho. Olha você, parece o pai de todos os tomates. O que você fez? Correu até aqui assim que o sinal da pausa tocou? Perguntou o James. Eu podia ser cruel, mas estava ali para aguentar a bronca e provar que era durão. Então acenei com a cabeça e disse: nem me dei ao trabalho de entrar para o primeiro turno. Eles se olharam com as sobrancelhas levantadas, trocando um tipo de olhar cúmplice que na hora eu não conseguia entender. Qual é o seu nome? Perguntou o James. Steven, eu disse, mas pode me chamar de Steve. Bom, Steve, se você realmente quer fazer parte dos mosqueteiros, tem que provar que merece estar aqui, disse o James com um brilho travesso nos olhos. Vá até o Jardim do Céu essa noite, depois do toque de recolher. Se conseguir chegar lá e completar nosso desafio, você será oficialmente um membro do nosso time. Como vou sair de casa sem minha mãe perceber? Perguntei. Isso não é problema nosso. Tem que estar lá até às 8h30 ou o acordo está cancelado, disse o Malsin. Eu disse que iria. No fim, sair de casa foi a parte mais fácil da noite. Minha mãe teve que fazer um turno duplo, então só minha irmã estava me vigiando. Eu disse a ela que lhe daria $20 se ela não dissesse que eu saí. Onde você vai? Ela perguntou, quando passei o dinheiro para ela. Vou só fumar uns baseados no cemitério. Menti, para bancar o durão, enquanto pegava um casaco. Correr pela cidade no meio da noite foi uma sensação excitante. Só algumas luzes de rua estavam acesas e o cemitério parecia meio excêntrico e cheio de espíritos. Quando cheguei, a forma como a lua iluminava as lápides era arrepiante e estranha, mas de alguma forma, também tinha um toque sinistro. Era uma visão bonita e ao mesmo tempo horrível. Cheguei logo após as 8 horas e pensei que com certeza o trio me teria abandonado. Mas em vez disso, eles surgiram de trás de uma das maiores capelas, provavelmente uma dessas construídas antes da guerra. O James assobiou baixinho quando me viu, e o Malsin murmurou algo que o Tom achou engraçado, porque ele começou a rir. Uau, Steve, não achei que você tivesse coragem de vir. Pois é, eu vim e ainda cheguei no horário. Então, o que vamos fazer aqui? Perguntei. O James deu aquele sorriso travesso e disse: estamos aqui para ver se você tem o que é preciso e se consegue se encaixar no nosso time.
prepararmos 3 desafios para você. Se conseguir completar os 3 antes do tempo acabar, você vai ser um mosqueteiro. Ok? Tenho certeza de que consigo fazer qualquer coisa. Pessoal, eu queria soar confiante e seguro de mim. O James sorriu maliciosamente, enquanto o Malsin e o Tom pareciam se segurar para não rir. Vou fazer isso. Qual é o primeiro? Perguntei. O Tom apontou para as lápides. Sabe, esse cemitério é bem grande. Tem um monte de túmulos. Bem, essa noite, os túmulos são a zona segura e o chão é como se fosse lava. Você tem 5 minutos para pular de um lado para o outro, sem tocar no chão. Feito, disse ele, desafiador. Feito, respondi determinado. O trio riu e correu até o outro lado das lápides, me deixando no lugar. Quando chegaram lá, chamaram meu nome e o jogo começou. Eu fiquei na beirada do mausoléu, tentando decidir para onde pular entre os túmulos. E então comecei a saltar sobre eles, dando grandes passos, torcendo para não cair. Admito que rezei a Jesus e pedi perdão por desrespeitar os mortos dessa forma. Lembrei quando meu pai morreu e eu realmente dancei sobre um outro túmulo. Minha mãe me advertiu nunca desrespeitar os espíritos desse jeito, senão pagaria por isso, seja nesta vida ou na próxima. Ela me disse isso na época, enquanto eu pulava para o próximo túmulo. Parte do antigo monumento desmoronou. Tropecei e não pude deixar de refletir sobre as palavras dela. E se ela tivesse razão, e eu realmente estivesse despertando uma maldição por ser idiota? Então, ouvi os gritos do trio quando quase caí na grama e isso só fez minha determinação crescer. Eu tinha que provar que era o melhor. Continuei até o outro lado, em cerca de 4 minutos, saltando da última lápide e até conseguindo dar uma pirueta até onde eles estavam. Uau, isso foi demais, o James admitiu. Embora os outros 2 não parecessem muito felizes por eu ter passado no teste. Eu deveria ter me perguntado se eles realmente pretendiam que eu passasse. Sorte de principiante, o desafio foi fácil. Qualquer um conseguiria, disse o Mouse, enquanto tirava uma mochila e abria uma bolsa, mostrando 3 pequenos objetos que ele trouxe consigo. Então ele explicou. Agora, vamos garantir que você não vá passar aqui, disse o Tom, enquanto corria para os túmulos. Enquanto isso, o Mouse me entregou um lenço e pediu. Coloque isso para não olhar. Eu obedeci. Cobre meus olhos com o lenço e fiquei esperando, enquanto eles riam e terminavam o que estavam fazendo para o próximo desafio. Cerca de 10 minutos depois, disseram para eu tirar o lenço. Certo, Steve, você tem esses 3 itens em algum lugar no cemitério. Tem 3 minutos para encontrá-los e trazê-los de volta aqui, disse o James, rindo. É Steven, corrigi, sem perceber que ele estava zombando do meu nome. James me empurrou na direção dos túmulos e colocou um cronômetro. Eu me apressei para procurar qualquer pista que pudesse ajudar. Sabia que o Malsin não iria facilitar, mas procurei os sinais óbvios, como a grama amassada pelos passos dele e as marcas dos sapatos nas lápides. Dessa forma, foi fácil encontrar o primeiro, que estava em um arbusto atrás de uma grande lápide. Segui as mesmas pistas para encontrar os outros, correndo de volta com os 3 objetos na mão, mais uma vez antes do tempo. Agora os 3 estavam furiosos e eu não entendia o porquê. Isso tudo foi preparação para o desafio final. Ninguém nunca passou, então, se você conseguir, será lendário, disse o James. Ele me levou até uma parte do cemitério onde havia um pouco menos de lápides. Eu reconheci o local porque era ali que meu pai estava enterrado. Então o James apontou para um túmulo antigo que estava completamente coberto por musgo. Quando me aproximei para examinar, algo muito estranho aconteceu. O túmulo estava se mexendo, como se estivesse vivo. Eu dei um passo para trás. Quando olhei para trás para ver os outros 3, todos tinham desaparecido. Fiquei parado ali, olhando para aquele túmulo. Algo não estava certo. O musgo estava se movendo de forma estranha, e uma sensação gelada subiu pela minha espinha. Não era como se fosse vento ou algo natural. Era como se o próprio chão estivesse respirando, como se algo estivesse tentando sair de lá. De repente, um som baixo e abafado veio de dentro do túmulo, e eu me vi congelado no lugar. O ar ficou mais pesado, e meus pulmões pareceram falhar em captar o oxigênio. Eu tentei gritar.
mas minha voz estava presa na garganta, incapaz de sair. O túmulo continuava a se mover, como se algo estivesse tentando emergir de dentro dele. Eu não sabia o que fazer, mas algo me dizia que eu precisava sair dali. Fui forçado a dar um passo para trás, mas antes que eu pudesse virar, uma mão esquelética e pálida se estendeu de dentro do túmulo, agarrando meu braço com uma força que me fez soltar um grito abafado. A pele da mão era fria, fria como a morte. Com um impulso, consegui me soltar e corri para longe daquele túmulo maldito, meus pés arrastando pela grama enquanto eu tentava encontrar uma saída. Eu não olhei para trás, apenas corri. Corri o mais rápido que pude, até que finalmente cheguei à estrada principal, onde o cemitério ficava para trás, e eu estava de volta à segurança da cidade. No entanto, eu sabia que algo tinha me seguido. Eu podia sentir os olhos me observando, me vigiando, mesmo depois de ter deixado o cemitério para trás. E quando olhei para o céu, vi a lua cheia, refletindo sua luz sobre o que parecia ser uma figura sombria à distância. Algo me dizia que os desafios dos mosqueteiros não tinham acabado para mim. Eu tinha sido marcado, e algo estava esperando, observando, e eu teria que enfrentar isso mais cedo ou mais tarde. Quando cheguei em casa, trêmulo e sem fôlego, minha irmã me perguntou onde eu estava, mas eu não consegui responder. Eu apenas fiquei ali, em silêncio, sentindo um peso sobre mim que nunca havia sentido antes. Sabia que algo tinha mudado, e o que quer que fosse, eu não conseguiria escapar. Os mosqueteiros, eles nunca mais apareceram. Eu nunca mais os vi. Mas, naquela noite, no cemitério, alguma coisa despertou. E eu não pude deixar de pensar que talvez eu tenha sido a última vítima do Jardim do Céu. Oi, meu nome é Anthony e sou um youtuber dedicado a mostrar histórias de serial killers e conspirações do governo. Obviamente, não vou te contar o nome do meu canal, porque já sou um youtuber bem grande e não preciso chamar esse tipo de atenção entre meus seguidores. Para ser sincero, me sinto um pouco desconfortável em contar essa história, porque pode haver algo muito perigoso solto por aí. Na época, eu tinha apenas 19 anos. Eram meus primeiros vídeos como explorador urbano, mas eu sabia que tinha o apoio dos meus amigos e de outros exploradores de horror urbano com canais no YouTube muito mais estabelecidos que o meu. Foram eles que me recomendaram a criar meu próprio canal. E como eu era um cara muito carismático, achavam que eu poderia me dar bem, mas teria que fazer um conteúdo realmente bom desde o começo, e eles iriam me ajudar nisso. Naquele sábado, planejamos fazer uma exploração urbana em um cemitério. Embora tivesse um vigia, o cemitério era muito grande e meus amigos estavam convencidos de que poderíamos gerar um bom conteúdo com isso. Então todos nos preparamos para ir ao cemitério naquela noite. Todos os meus amigos tinham muitos inscritos. Durante aquela noite, iriam filmar um vídeo para seus canais do YouTube, o que também ajudava, pois eles iriam me mencionar no vídeo, pedindo aos seus seguidores para me seguirem. Eu estava muito empolgado. Aquela noite seria a minha grande noite. Naquele momento, não havia como eu imaginar que a minha grande noite se tornaria o meu pior pesadelo. Antes de começar a exploração, nos encontramos na casa do Efraim para comer pizza. Ele tinha o maior canal de todos e foi ele quem fez o equipamento para começarmos a exploração. Eu não conhecia o Efraim há 6 meses, mas nesse tempo ficamos bem próximos. Quando chegou a hora, todos fomos até o local. Era grande e sabíamos que o vigia passava a maior parte do tempo no portão da frente. O resto do cemitério estava coberto por muros e grandes arames, mas o cemitério era muito antigo e negligenciado, então muitos desses arames estavam quebrados. Assim, começamos a passar nossas câmeras e gravadores pelos buracos e depois fomos entrando, um por um, até os 4 estarmos dentro. Não demorou mais de alguns minutos para estarmos dentro do cemitério. Honestamente, eu não sabia muito sobre o local e sempre fantasiava sobre explorá-lo à noite. Eu achava que ia ser divertido, já que estaríamos entre amigos, o que tiraria um pouco da tensão de estar em um cemitério. Mas o oposto aconteceu. Todos nós estávamos muito assustados. Havia uma aura muito estranha, como se algo estivesse errado, como se estivéssemos perturbando algo com o qual não deveríamos nos meter. Continuamos andando pelo local, iluminando os túmulos assustadores.
O cemitério parecia destruído, e muitos dos mausoléus estavam quebrados, revelando sarcófagos e flores murchas. Meus amigos continuaram andando, ignorando a maioria dos túmulos. Pareciam determinados, como se soubessem para onde estavam indo. Porém, foi a atitude do Efraim que mais me chamou a atenção. Ele parecia assustado, mas ainda assim estava determinado e seguiu na frente de todos. De repente, todos pararam diante de um enorme mausoléu. Bom, pessoal, chegamos. O que tem aqui? Perguntei. Não te dissemos? Não viemos só para explorar um cemitério destruído. Respondeu Efraim. Esse é o túmulo de um menino que foi brutalmente assassinado quando estava saindo da escola. Normalmente, seus pais o procurariam, pois ele morava muito longe. Mas naquele dia, o garoto saiu mais cedo e seus pais esqueceram disso. Como eu disse, ele morava longe de casa, mas queria ir a pé mesmo assim. Não queria esperar seus pais e não se importava de passar por lugares perigosos. E foi aí que Efraim não terminou de contar a história, pois algo mais chamou nossa atenção. Que diabos é aquilo? Disse Greg. Nós todos nos viramos e vimos alguém, espreitando de dentro do mausoléu, uma sombra preta. Demos alguns passos para trás, muito assustados, mas com a câmera em mãos. Ei, você deveria ir mais perto, disse Efraim. Por que eu faria isso? Respondi. Você é um novato, deveria ir mais perto, disse outro. Eu odeio admitir, mas eles estavam certos. Confiaram em mim para ser parte da equipe. Iriam recomendar o meu canal e me ajudar a crescer. Então o mínimo que eu poderia fazer era tentar ser como eles. Fui me aproximando lentamente do mausoléu. E conforme me aproximava, sentia que algo com o qual eu não deveria brincar estava ali na minha frente, mas não me importei. Desliguei meu cérebro e continuei andando, assustado, mas com uma coragem que nunca tinha tido antes. Parei a câmera dentro do mausoléu e lá estava. Pessoal, não tem nada aqui. Quando me virei, não obtive resposta, mas todos estavam me olhando com uma expressão de pânico absoluto no rosto. Me virei de novo e lá estava uma figura estranha, olhando diretamente para mim. Era uma menina, mas ela estava vestida de noiva, com o rosto completamente branco, e era muito assustadora. Seu corpo estava todo coberto de sangue. Eu queria correr, mas estava involuntariamente paralisado e sentia que não podia me mover. A menina correu na minha direção e tudo o que pude fazer foi fechar os olhos, pois o pânico fez com que todos os músculos do meu corpo se contraíssem e eu não consegui dar um passo. Fiquei lá, cheio de medo, esperando o que fosse acontecer. Mas, de repente, o silêncio. Esse silêncio durou alguns segundos até que eu ouvi algo. Era uma risada. Quando abri os olhos, todos os meus amigos estavam rindo alto. A garota à minha frente não parecia tão ameaçadora agora. Ela também estava rindo. Filhos da... Eu não quis terminar a frase por respeito ao público. Mas, meu Deus, pensei em todas as palavras possíveis. Não era um fantasma, um zumbi ou um demônio. Era a namorada do Efraim. O cinegrafista também riu alto enquanto continuava filmando. Naquele momento, entendi tudo o que estava acontecendo. Isso não tinha nada a ver comigo, né? Vocês não estão fazendo isso para me ajudar. Só querem colocar os vídeos nos seus canais e fazer todo mundo rir de mim, disse, sentindo-me muito estúpido e também traído. Ah, vá. Você realmente achou que nós te considerávamos tão importante. Você é um garoto covarde e sem talento. Não tem como você ficar famoso como a gente. Então o Greg se meteu e, rindo, disse, Ei, não seja tão duro com o Efraim. E também não seja tão duro com a gente. Isso vai te ajudar também. Veja, todo mundo pode rir de você agora, mas isso vai te trazer muitos visitantes. As pessoas vão adorar você por ser um medroso. Não é isso que funciona no YouTube. Fui em direção a ele com toda a intenção de socá-lo, mas algo me fez parar. Havia uma sombra atrás dele. Enquanto todos continuavam a zombar de mim, um homem adulto apareceu por trás de Efraim, atacando-o com um enorme facão. Efraim desviou por pouco e todos começamos a correr, mas o homem lançou o facão contra nós. Para minha má sorte, ele se cravou na minha perna. Todos os meus amigos ficaram lá, me olhando nervosamente. Eu sabia que eles poderiam ter chegado até mim. Eu sabia que poderiam ter me ajudado,
mas nem tentaram. Eles correram desesperados, fugindo do cemitério e me deixando lá, à mercê do homem com o facão. Poucos segundos depois, o homem estava ao meu lado, tentando puxar o facão que estava cravado na minha perna. O ferimento não era grave, mas me deixou completamente imobilizado. Tentei rastejar na frente daquele homem aterrorizante, mas sem piedade. Ele começou a pisar na minha cabeça, virando-a de um lado para o outro como se eu fosse uma barata. Então, você gosta de brincadeiras, gosta de rir dos mortos, né? Gosta de se filmar e depois rir, disse o homem, cheio de fúria. Levantei a cabeça e tentei responder que não tinha nada a ver com isso. Mas, sempre que eu tentava falar, o homem pisava com mais força na minha cabeça, afundando-a no chão. Eu vi seus amigos filmando e rindo. Você sabia que há uma garota morta ali? O túmulo da minha esposa fica a poucos metros de distância. Você faria piada com ela também? O homem disse, cheio de fúria. Ele levantou o facão, pronto para enterrá-lo na minha cabeça. Mas, enquanto eu dava meu último suspiro, a ajuda menos esperada chegou. O segurança gritou para ele me soltar. De repente, os dois começaram a lutar. Embora estivesse se esforçando para me salvar, era fácil ver que o segurança estava perdendo a luta. O psicopata conseguiu derrubá-lo com facilidade. Além disso, o espancou brutalmente. Então, reunindo todas as minhas forças, saltei para cima do psicopata. Com a última energia que restava, o mordi no tornozelo com toda a força que pude. Diante dessa distração, o segurança acertou o homem com uma pedra e o psicopata desapareceu no instante. A polícia chegou logo depois e ficou horrorizada com a cena do crime. O homem foi preso por tentativa de homicídio. Até hoje, não foi liberado da prisão. E eu não acredito que ele será. Quanto a mim, nunca mais soube do meu chamado amigo. Eles me bloquearam em todas as redes sociais e nunca mais falaram comigo. Por outro lado, fiz um amigo, o segurança do cemitério. Ele me salvou a vida. De vez em quando, eu o visitava até me mudar. Nessas visitas, ele me contou tudo sobre o psicopata. Aparentemente, eu o tinha visto vários dias antes, espreitando o cemitério à noite com aquele enorme facão, procurando por vítimas desavisadas para atacar. Sua verdadeira identidade nunca foi descoberta, mas logo depois ele confessou que a esposa dele não estava enterrada ali. Ele nem tinha uma esposa. A única coisa que ficou clara para mim é que você nunca sabe com quem pode se encontrar ou o que essas pessoas vão fazer com você em um dia qualquer. Eu parei de ter medo dos mortos desde aquela noite. Agora, sei que os vivos me assustam. Oi, meu nome é Poe. Há vários anos, trabalho em um cemitério. Durante todos esses anos, já fiz turnos tanto durante o dia quanto à noite. Atualmente, tenho 57 anos e também treinei alguns novatos para trabalhar aqui. Então, hoje, em vez de contar uma história assustadora sobre o cemitério onde trabalho, vou contar duas. Quando comecei a trabalhar neste cemitério, um ano depois de me formar, comecei a fazer o turno da noite. O turno começava por volta das 16 horas e terminava à meia-noite. Como o cemitério fechava às 18 horas, geralmente eu fechava o portão principal às 17h30 e depois dirigia pelo cemitério em um carrinho de golfe, avisando aos visitantes que estava na hora de ir embora. Durante meu turno, já vi e experimentei muitas coisas estranhas, mas nunca dei muita atenção a elas. Eu acredito que você atrai aquilo em que foca, e eu não queria nada disso. De jeito nenhum, queria trazer essas energias mais perto de mim. Então, apesar de ter vivido essas experiências, nunca contei aos meus amigos ou à minha família, especialmente à minha esposa, Edith, que ficaria com muito medo se soubesse o que eu vivenciei aqui. Ela é uma mulher doce e me ama muito. Toda noite, por volta das 20 horas, Edith trazia o meu jantar quentinho para me repor as energias e eu conseguir continuar o resto das horas de trabalho. Ver ela chegando todas as noites com a cesta cheia do meu jantar era a melhor parte do meu dia naquela época. Uma noite, depois do jantar, estava levando Edith até o carro. Naquela época, não tínhamos filhos, mas ela estava grávida. Estávamos a poucos metros do carro, quando Edith simplesmente parou de repente e virou-se abruptamente. Amor, o que aconteceu? Perguntei.
Nada, ela respondeu. Acho que meu cabelo pegou em um galho ou algo assim. Amor, estamos bem longe de qualquer árvore. Tem pelo menos 6 metros de distância, insisti. Então me conta o que aconteceu. Isso a deixou ainda mais nervosa. Eu senti como se alguém tivesse passado a mão na minha cabeça, indo de um lado para o outro, e depois puxado meu rabo de cavalo. Ela disse, com lágrimas começando a brotar nos olhos. Sabia que ela estava prestes a entrar em pânico. Escuta, amor, por que você não vai embora agora? Eu te vejo em algumas horas. Ela apenas acenou com a cabeça e saiu do estacionamento a toda velocidade. Mais rápido do que eu jamais a vi dirigir em toda a nossa vida. Nem quando a irmã dela entrou em trabalho de parto e tivemos que correr para levá-la ao hospital para ter a minha sobrinha. Depois daquele dia, tive que me despedir dos jantares quentinhos, já que Edith nunca mais voltou ao cemitério. Mas, de certa forma, foi melhor assim. A última coisa que eu queria era que minha esposa tivesse um colapso nervoso, tendo que passar pelas mesmas coisas que eu passei. A próxima história é sobre o meu primeiro dia de trabalho no cemitério. Como novato, fiquei com o turno da manhã, das 6 horas às 14 horas. Lembro-me até hoje de ter chegado no cemitério pela primeira vez. Era um dia lindo, com os raios de sol penetrando suavemente pelas copas das grandes árvores. Embora o sol já tivesse nascido, ainda era bem cedo. Então, em vez de ficar esperando os trabalhadores mais antigos me mostrarem o serviço, decidi dar uma volta pelo cemitério. Naquela época, eu tinha acabado de me mudar para a cidade e não sabia nada sobre a história do cemitério. Para mim, parecia mais um passeio no parque, mas antes que eu pudesse sair, uma garota chegou. Ela também era novata e era o primeiro dia dela também. Ambos nos inscrevemos para o trabalho depois de ver o anúncio no jornal local. Então, perguntei a ela se queria dar uma volta pelo cemitério. Não lembro o nome dela agora, mas vamos chamá-la de Clara. Clara aceitou o convite, sem saber muito. Seguimos para uma área com muitos túmulos. Conforme caminhávamos mais fundo pelo cemitério, conversando, vimos um homem velho com cabelo grisalho, que saia debaixo de um chapéu peculiar. Ele estava vestido de maneira estranha, como as pessoas dos anos 1940. Ele estava apoiado em uma lápide antiga, olhando para um par de túmulos à sua frente, e o mais estranho de tudo era que ele estava bebendo café de uma xícara. Mas não era uma xícara qualquer, era uma xícara de cerâmica que eu reconheci imediatamente, porque minha avó tinha algumas iguais em sua cozinha, quando eu era criança e ia visitá-la. Essas xícaras eram feitas à mão por um artesão local que morreu na década de 1950 e são extremamente raras de encontrar, e ainda mais raras em tão boas condições como aquela, que parecia novinha. Isso me chamou muito a atenção, pois desde a morte do artesão, elas nunca mais foram vendidas. Enquanto caminhávamos, acenamos para o homem e ele sorriu e acenou de volta. No momento em que viramos a esquina, nos olhamos e trocamos um olhar estranho. Aquela figura não te parece estranha, Clara? Perguntei. Sim, definitivamente, ela respondeu. E o que é essa roupa antiquada e essa xícara de café? Foi quando Clara decidiu olhar para trás. Para nossa surpresa, o homem não estava mais lá. Era como se ele tivesse desaparecido no ar. Nos olhamos novamente, mas apenas deu de ombros e continuamos a caminhada. Quando voltamos para o escritório principal, decidimos contar ao nosso superior o que havíamos visto. O homem sorriu e perguntou se o sujeito que vimos estava apoiado em um túmulo, vestido com roupas antigas e segurando uma xícara peculiar. Quando afirmamos que sim, ele sorriu ainda mais e disse: "Ah, esse é o nosso fantasma. Ele já foi visto no mesmo lugar várias vezes por várias pessoas diferentes. Ele não machuca ninguém, só sorri e acena. Então não se preocupem." Depois de ouvir a maneira casual com que nosso superior tratou o assunto, Clara pediu demissão na hora, antes mesmo de começar, mas eu decidi ficar. Descobriu-se que o fantasma que vimos mais cedo era de um homem que morreu no início dos anos 1940. Ele foi enterrado ali com a esposa e 2 filhas. As 3 morreram alguns anos antes dele, em um incêndio que atingiu a cidade. E dizem que ele visitava o túmulo da família todos os dias, e mesmo depois de sua morte, continuou visitando o túmulo deles como fazia quando estava vivo.
Em 2018, na noite de Halloween, meus amigos e eu estávamos sentindo a vibe assustadora do mês e queríamos fazer algo divertido e empolgante para satisfazer nossa sede por coisas assustadoras. Sendo os universitários bobos que éramos, decidimos explorar um local supostamente assombrado, na esperança de ver alguma atividade paranormal real. E o que poderia ser mais assustador e ter mais atividade paranormal do que um cemitério? Então, não demorou muito para decidirmos que esse seria o lugar. Assim que o sol se pôs e a noite caiu, partimos para nos infiltrar no cemitério local depois que ele fechasse, para ter a experiência completa e sem nos preocuparmos com outros visitantes. Confesso que sempre quis fazer algo assim, mas estava realmente com medo do que poderia nos esperar naquele cemitério tão tarde da noite. Sempre circulavam histórias sobre várias aparições que as pessoas tinham encontrado antes, sons que arrepiavam até os ossos, fantasmas mostrando sua presença e por aí vai. Enfim, era algo para o qual eu estava totalmente preparado. A viagem foi longa, mas eu realmente não estava com cabeça para pensar em mais nada além dos possíveis horrores que rondavam o cemitério por toda a eternidade, ou assim diziam. E é claro, na empolgante ideia de que estávamos indo para um local proibido. Eu estava um nervoso total, mas meus amigos pareciam estar lidando bem com o medo, embora, para o bem da história, os chamarei de Logan, Mark e Ed. Durante toda a viagem de carro até lá, eles riam e brincavam, sem se preocupar com o que poderíamos encontrar naquele lugar. Olhando para trás, eu deveria ter desconfiado de que o otimismo deles era um mau sinal. Não havia como termos explorado aquele lugar sem que pelo menos um de nós estivesse nervoso. Mas enfim, o que feito, feito está. Pouco depois das 7 horas, quando o sol já tinha se posto e a escuridão tomava conta de tudo ao nosso redor, finalmente chegamos. Estacionar no estacionamento principal estava completamente fora de questão, porque fizemos uma pesquisa antes e descobrimos que, nos anos anteriores, a polícia local gostava de esperar lá para pegar exploradores como nós antes de conseguirmos entrar. Então, tínhamos um plano B. O cemitério estava localizado no centro de uma floresta densa que o cercava de todos os lados, formando praticamente um quadrado. Com todas as estradas circundando-o, portanto, decidimos estacionar em um restaurante que ficava aberto até tarde e tinha um estacionamento grande nos fundos. Estacionamos de forma que ficássemos o mais longe possível do restaurante e mais perto da estrada, que ficava exatamente na direção oposta da entrada principal do cemitério. Acreditávamos que essa seria a melhor chance de entrar sem sermos pegos pela polícia. Daí, atravessaríamos a estrada a pé e caminharíamos um pouco até encontrarmos um caminho mais escondido que levava para a floresta. Esse caminho alternativo nos levaria um pouco mais longe do que a entrada principal, pois as árvores eram densas, mas valia a pena, considerando a alternativa. Depois de um bom tempo, começamos nossa caminhada pelo trilho combinado, sem saber exatamente o quanto teríamos que andar até encontrar o que procurávamos. Era uma noite bem ventosa, embora não estivesse tão frio. Lembro de meus dentes batendo e da minha pele gelada a cada passo. Além do som ocasional das folhas secas estalando sob nossos sapatos, tudo estava em um silêncio absoluto. Meus amigos, que antes estavam muito animados e rindo, agora estavam silenciosos, calmos, e não estavam nada eufóricos, como poderiam ser observados no carro. Logan, em particular, tinha uma expressão estranha no rosto. Toda vez que iluminava o rosto dele com a lanterna do celular, era uma mistura de medo e dor, como se cada passo que ele desse o machucasse fisicamente. Mas, antes que eu pudesse perguntar, finalmente chegamos ao nosso destino. Aqui estávamos, no coração do cemitério da cidade, com um monte de túmulos ao nosso redor e um calafrio no ar. A partir daí, nos dividimos para cobrir mais terreno, prometendo ligar para os outros caso encontrássemos algo. Eu não queria que nos afastássemos muito uns dos outros, mas também não queria parecer um bebê reclamão pedindo para não ser deixado sozinho. Então fiquei quieto e comecei a explorar. A maioria dos túmulos que vi estavam desbotados pelo tempo, então não consegui ler nada nas lápides. As poucas datas que consegui identificar eram do final dos anos 1800, e um sentimento gelado se formou no meu estômago quando percebi que aquelas pessoas estavam mortas e apodrecendo no solo há mais de 100 anos. Fiquei extremamente desconfortável com essa realização,
Então comecei a me afastar dos túmulos e procurei meus amigos para ver se tinham encontrado algo sobrenatural. Foi quando eu ouvi. E não só eu, mas todos os outros também ouviram. Era um som quase imperceptível. Se você não estivesse prestando atenção, mas com nossos sentidos aguçados, não teve como a gente deixar passar. Parecia um tipo de canto, e parecia vir de um lugar mais ao norte de nossa direção, em uma clareira à frente. Não conseguia entender nenhuma palavra, nem se era em outra língua, mas havia algo de estranho no tom, como se fosse religioso, e o canto parecia uma oração. A voz que cantava era profunda e rouca, claramente de um homem que não conseguimos ver. Os 4 de nós piscamos as luzes umas para as outras para ver nossas expressões. Naquele momento, soubemos o que íamos fazer. Embora cada fibra do meu ser me dissesse para não ir mais longe, para não sequer pensar em ver o que estava causando aquele canto, minha curiosidade venceu e eu não consegui resistir. Ed sussurrou para apagarmos as luzes, deixando a dele acesa só o suficiente para conseguirmos ver, mas sem chamar muita atenção. Nos próximos momentos, avançamos silenciosamente na direção do som estranho. Quanto mais nos aproximávamos, mais minha respiração se tornava incontrolável e parecia que meu coração estava batendo 1000 vezes mais rápido. Eu estava muito assustado com o que encontraríamos lá, mas ainda assim muito curioso para saber o que era. Finalmente, depois do que pareceu uma eternidade, entramos na clareira. Estávamos a poucos passos do canto, então Ed iluminou a direção à nossa frente, e por um breve momento, vimos uma figura envolta em algum tipo de capa, algo no gramado, ainda cantando naquela língua incompreensível. O que estava no chão parecia um tipo de círculo com uma marca no centro. E eu juro, Deus sabe, eu queria poder mentir sobre isso, mas quando percebi o que o símbolo era, senti vontade de vomitar. Não estava enganado. Era um pentagrama, feito de um material estranho. Quando a luz do celular de Ed bateu na parte de trás da cabeça do homem, ele imediatamente parou de cantar e ficou parado, olhando na direção do pentagrama. Nos minutos seguintes, eu só posso descrever como terror puro. Antes que percebêssemos, o homem, que estava com a parte superior do corpo nua e coberta de símbolos estranhos, deu um grito de fazer o sangue congelar, que nos fez estremecer até a alma. E então virou-se, começando a correr na nossa direção. Tudo aconteceu tão rápido que não consegui nem distinguir os traços do rosto dele, exceto pelos olhos fundos e uma expressão de ódio puro. Não precisou de muito raciocínio para perceber que ele realmente queria nos machucar. Sem perder tempo, todos nós fugimos de volta para a direção de onde viemos e corremos mais rápido do que jamais corremos na vida. Eu nem consegui gritar enquanto corria. Estava petrificado demais para emitir qualquer som. Talvez tenha sido um milagre, mas, de alguma forma, conseguimos refazer nossos passos exatamente da mesma forma que viemos, atravessando a floresta e finalmente saindo na estrada principal, que estava deserta naquele momento. Com medo do que poderíamos ver se olhássemos para trás, fomos direto para o carro. Trancamos as portas e subimos os vidros. Saímos dali em segundos, e não paramos de dirigir, ultrapassando o limite de velocidade várias vezes, até estarmos a alguns quilômetros de distância. Honestamente, eu não sei o quanto ou por quanto tempo aquele homem nos perseguiu, mas sei disso com certeza. Não deveríamos estar lá naquela noite, e com certeza, estávamos interrompendo algo importante que ele estava fazendo. Nunca saberei o que era, e sinceramente não espero descobrir. Nunca falamos sobre essa experiência novamente após aquela noite e nunca mais fizemos outra viagem para algum lugar abandonado ou assombrado. Acho que esse susto foi mais do que suficiente para saciar nossa curiosidade por coisas assustadoras pelo resto de nossas vidas, e sou imensamente grato que todos nós tenhamos saído dali juntos e vivos. Toda noite, precisamente às 3 horas da manhã, ele aparece com um clarão de luz na escuridão do cemitério e traz de volta os mortos de seus túmulos. Se você fizer um acordo com ele, ele levará o que você mais preza. Assinado, o Necromante. Eu li isso em uma parede enquanto caminhava pelo cemitério da cidade. Havia um número de contato e uma localização abaixo da nota mal escrita. Com certeza, hoje em dia, quando as pessoas fazem qualquer coisa por dinheiro, murmurei para mim mesma. Eu não sabia o que estava pensando na hora,
mas tirei uma foto daquela nota e postei no Instagram, e foi assim que tudo começou. Meu nome é Diana, sou uma chefe de 25 anos e trabalho em um hotel 5 estrelas em Boston. Estou sempre ocupada com o meu trabalho, por isso não tenho muito tempo para sair, mas fui apaixonada pelo meu melhor amigo, Tyler, desde a infância. Ele era alto, bonito, tinha um sorriso doce e também era muito gentil e um advogado brilhante. Enfim, ele era perfeito para mim. Porém, ele tinha uma namorada. Não é de se admirar. O nome dela era Ila. Eles ficavam bem juntos, para ser sincera, mas não pude evitar me sentir triste com isso. Uma noite, Tyler veio até mim e disse: Lé e eu terminamos. Obviamente, não mostrei, mas aquela notícia fez meu estômago dar um nó. Ele começou a chorar, e eu não conseguia dizer nada, porque sou péssima em disfarçar e ele perceberia que não sentia pena disso, apesar de sempre me partir o coração vê-lo chorar. Eu estava feliz e aliviada por ele estar solteiro agora. Não que eu quisesse que ele gostasse de mim ou algo assim, mas vê-lo com outra pessoa me machucava um pouco. Sei que isso sou egoísta e ganancioso da minha parte, mas era o que eu sentia e estaria mentindo se dissesse o contrário. Estávamos na frente de casa. Minha mãe tinha acabado de chegar do trabalho. Ela disse: Oi, pessoal, que bom ver vocês. Tyler, que tal jantarmos juntos? Eu respondi: Mãe, acho que o Tyler não pode jantar conosco hoje. Mas, enquanto eu falava, ele me interrompeu e disse: Claro que vou, estou morrendo de fome. Só comi um hambúrguer no almoço, então estou precisando. E ele sorriu para mim. Então fomos para dentro. Tyler mora perto de casa e nossos pais são bons amigos, por isso sempre fomos muito próximos. Depois do jantar, minha mãe perguntou se ele estava bem. Tyler acenou com a cabeça e disse que precisava ir embora. Agradeceu pela refeição e foi embora. No dia seguinte, a caminho do trabalho, vi Tyler e Lila parados na frente da casa deles. Eles pareciam estar discutindo por algum motivo, mas eu não queria parar. O que menos queria era parecer que estava fofocando ou sendo curiosa. Então segui em frente, fingindo que não ouvi nada. Quando cheguei ao trabalho, meu superior me repreendeu algumas vezes por estar distraída. Eu não conseguia me concentrar na cozinha. Estava um caos. E ainda não conseguia parar de pensar que tinha visto os dois juntos de novo, mesmo que estivessem discutindo, porque isso significava que havia uma possibilidade de voltarem. Depois de terminar meu trabalho, antes de voltar para casa, peguei o celular e comecei a ler as notícias, como sempre faço, também para parar de pensar no Tyler e na Lila. Mas então vi uma notícia que me chamou muita atenção. Era sobre uma garota que se suicidou bebendo veneno. Abri o artigo e quando vi a foto da garota morta, congelei. Era a Lila, no caminho de casa. Liguei para Tyler e perguntei se podíamos nos encontrar, mas ele não disse nada e desligou. Não insisti. Mais tarde, liguei novamente e também no dia seguinte, mas ele não atendeu. Então decidi respeitar o luto dele e não incomodá-lo por alguns dias. Esses dias eu ia trabalhar e voltava para casa para dormir, como de costume, mas, no fundo, eu esperava receber uma ligação dele. Uns dias depois, meu turno mudou para o turno da noite e, um dia, quando estava voltando do trabalho, Tyler me ligou e disse: Você pode vir ao cemitério perto de nossa casa. Depois de uma longa pausa, eu respondi: Sim, por que não? Fiquei surpresa ao ouvir aquilo, porque era o mesmo cemitério onde eu vi a nota gravada na parede. Parecia estranho e assustador, mas era o Tyler quem me chamava. Então decidi ir. Pareceu um pouco estranho ele me chamar para aquele lugar. Meu primeiro pensamento foi que talvez ele quisesse visitar o túmulo da Lila e fazer algo como um ritual de despedida, ou talvez só precisasse de um ombro amigo para lamentar a partida dela. O problema é que, pelo que eu sabia, aquele não era o cemitério onde ela estava enterrada. Porém, deixei as dúvidas para quando estivesse lá. Quando cheguei ao cemitério, liguei para Tyler para perguntar exatamente onde ele estava, e ele me deu as direções para o local exato, que era bem distante da entrada, quase chegando na floresta que delimita o cemitério. Segui o que ele me disse, mas ninguém me preparou para o que eu encontrei lá. Quando cheguei, vi 3 homens vestidos com túnicas negras e o Tyler sentado no chão. Hesitei em me aproximar, mas juntei coragem e fui até lá.
Quando cheguei perto, perguntei ao meu amigo o que estava acontecendo e quem eram aquelas pessoas. Sua resposta me deixou sem palavras. Ele me disse que aquelas pessoas eram as que iriam trazer a Lila de volta. Fiquei sem reação por um momento, pensando em como meu amigo estava errado em achar que aquilo era possível. Olhei para os homens atrás dele, que ficaram em silêncio o tempo todo. Diante do meu silêncio, Tyler explicou que sentia muito a falta de Lila e que viu meu post no Instagram. Então ligou para o número abaixo da nota. Não me diga que você fez essa besteira, Tyler. Eu exalei, e ele franziu a testa e me disse que não era nada bobo e que, se houvesse algo que ele pudesse fazer para trazer Lila de volta, ele não hesitaria. Então eu falei, e o que você queria que eu fizesse? Sabe que eu não acredito nessas coisas. Ele me olhou de um jeito que eu não soube decifrar na hora. Então, me disse, desculpe, Diana, com o olhar de culpa nos olhos. Não sabia exatamente o que suas palavras significavam, mas comecei a me sentir assustada. Então, me virei e tentei fugir, mas tropecei em algo no chão e quase caí. Quando vi o que era, quase tive um infarto. Era um corpo morto, estirado no chão. Era o corpo da Lila. Naquele momento, meu corpo começou a tremer e fiquei petrificada de choque. Mas, antes que eu pudesse fazer qualquer coisa, alguém me derrubou, tapou minha boca e nariz com um lenço e comecei a perder a consciência. A última coisa que vi foi Tyler arrastando o corpo da Lila de volta para um caixão. Então, ele disse, necromante, por favor, traga minha namorada de volta. Já trouxe o sacrifício. Um dos homens mascarados se aproximou e disse algo no ouvido dele, enquanto os outros dois atacaram Tyler por trás. Perdi a consciência depois disso. Quando acordei, estava em uma caminhonete, com as mãos e os pés amarrados. Vi que Tyler estava ao meu lado, na mesma situação, mas ele estava sangrando da testa. Minha cabeça estava doendo muito, e eu tentava me libertar, mas então vi que Tyler também começou a recobrar a consciência. A caminhonete parou bruscamente, e ouvi o som de passos se aproximando. Sussurrei para Tyler, feche os olhos e não deixe que eles saibam que você está acordado. Ele acenou com a cabeça e ambos fingimos estar inconscientes. Um homem se aproximou, nos inspecionou e chamou outro homem usando palavras bem pesadas. Eles nos colocaram em uma maca e nos levaram para dentro de um prédio. O lugar era frio e tinha um forte cheiro de remédio. Foi então que percebemos o que estava acontecendo. Mesmo fingindo estar inconscientes, os homens nos amarraram nas maçãs. Depois nos levaram para uma sala de operação, onde um médico entrou, colocando luvas e se preparando para operar. Pelo que ouvi na conversa deles, eu sabia que iriam colher nossos órgãos para vender no mercado negro. Entrei em pânico e estava prestes a gritar, mas naquele momento comecei a ouvir um som familiar que me encheu de esperança. Era a sirene da polícia ao longe. Todos ao nosso redor começaram a correr. Foi quando eu abri os olhos completamente e vi a porta da sala de operação se abrir, e um grupo de homens vestidos com uniformes táticos pretos, com armas nas mãos, entrou no lugar. Um policial entrou e me perguntou, você está bem? Eu estava tonta e não conseguia responder. Ele cortou as cordas que me prendiam e me ajudou a me levantar. A única coisa que consegui fazer foi apontar para o corpo de Tyler, que estava inconsciente ao meu lado. Ele está bem, o policial disse, virando-se para os outros policiais. Eles têm um médico. Vamos levá-lo para a ambulância. Eu ainda estava em estado de choque, minha mente tentando processar tudo o que acontecerá nas últimas horas. Quando chegamos à ambulância, os policiais começaram a fazer perguntas, mas eu mal conseguia falar. Eu só queria saber se Tyler estava bem. Ele foi levado para o hospital imediatamente, e eu fui com ele. Mas a minha mente estava cheia de dúvidas e confusão. No hospital, os médicos confirmaram que Tyler estava gravemente ferido, mas estava vivo. Eu fiquei ao seu lado por horas, até que ele finalmente acordou. Seu olhar estava vazio, e ele parecia um pouco perdido. Você me salvou, ele disse, sua voz fraca. Você me salvou, Diana. Eu não sabia o que responder, então apenas segurei sua mão, aliviada por vê-lo consciente. Mas, à medida que ele começou a se recuperar, ele me contou a verdade. A história toda, sobre os homens no cemitério e o necromante.
Ele tinha feito um acordo com eles para trazer Lila de volta, mas o preço havia sido a vida de outros, incluindo a minha. E o que mais me perturbava era que ele não parecia arrependido. Ele parecia estar disposto a continuar, a seguir com o que havia começado, mesmo sabendo que tudo aquilo era errado. Eu olhei para ele e então para o céu escuro lá fora, sabendo que o pesadelo não tinha acabado. Eu tinha escapado por pouco, mas ele ainda estava preso naquele pacto. E eu me perguntei, seria o suficiente para tirá-lo daquilo ou ele estaria condenado a pagar um preço ainda maior?